Cinema. O cinema russo também foi revolucionário. Na década de 1920, os soviéticos se destacaram na arte cinematográfica com as obras de Sergei Eisenstein. Sergei Eisenstein, nascido em 1898, produziu filmes que pretendiam induzir ao debate de ideias. Ele era uma figura totalmente a favor da revolução. A Greve de 1924 mostra sua estética recheada de metáforas e ação. No ano seguinte, dirige sua obra-prima, O Encouraçado Potemkin, uma homenagem aos 20 anos do Levante Popular Russo de 1905, o precursor da Revolução. É um filme clássico, considerado pelos críticos um dos mais importantes da história do cinema. E no PDF de indicações de filmes, falamos em maiores detalhes sobre esse cineasta e seus filmes. O povo russo pode se orgulhar de uma longa tradição de excelência em todos os aspectos das artes e das ciências. Os mais instruídos sempre tiveram orgulho de sua cultura, que, a bem da verdade, é o resultado de uma série de combinações e sínteses da cultura de diversos povos. Ao falar da cultura russa, lembramos logo das famosas bonecas russas, chamadas matrioscas, que se tornaram um símbolo da tradição cultural do país. A matrioska constitui-se de uma série de bonecas, feitas geralmente de madeira, colocadas umas dentro das outras. Embora tenham ganhado fama na Rússia, as bonequinhas surgiram originalmente no Japão. As matrioscas passam a ideia de maternidade e fertilidade. O fato das bonecas mais pequenas saírem do interior das maiores simboliza o ato de uma mãe dar à luz a uma filha e a filha dar à luz a outra filha e assim sucessivamente. Além disso, também sugerem riqueza e vida eterna e transmitem uma mensagem de amor e amizade. De acordo com a tradição, a pessoa que presenteia alguém com uma matrioska deseja ao presenteado uma vida muito feliz. A sofisticação das matrioscas reside na complexidade de sua pintura. As matrioscas tradicionais são figuras femininas vestidas com trajes campesinos, mas hoje também pode ser matrioscas de personagens de contos de fadas e até mesmo de antigos líderes soviéticos. Um expoente artístico do país é o consagrado e antiquíssimo Balé Bolshoi, a maior escola de balé do mundo, de origem de 1773. O Teatro Bolshoi é sede da Academia do Balé Bolshoi e foi construído para abrigar o grupo em 1825. O Teatro Bolshoi é a segunda maior casa de ópera da Europa, depois de La Scala em Milão, sendo conhecido pelo seu tamanho e excelência acústica. O prédio foi reconstruído e renovado várias vezes, por isso seu padrão de qualidade se mantém. Muitos dos grandes balés do mundo se apresentaram no Teatro Bolshoi. Ao atingir a excelência, o Bolshoi se tornou uma referência para o balé do mundo todo. Nos dias de hoje, o prestígio do Bolshoi permanece intacto e se trata da escola de balé mais conhecida em todo o mundo. O Balé Bolshoi possui uma única filial de sua escola de balé fora da Rússia e ela fica no Brasil, na cidade de Joinville, fundado desde o ano 2000. Recebe alunos do mundo todo para a formação de artistas da dança. Tudo começou quando, em 1996, a companhia russa realizou uma turnê pelo Brasil e a cidade de Joinville recebeu o espetáculo no festival de dança, e os russos ficaram impressionados com a receptividade do público e com a empolgação da cidade em relação à arte da dança. Depois desse acontecimento, começaram a esboçar propostas para que uma unidade da escola fosse instalada no país. Sem fins lucrativos, a escola se preocupa em manter um compromisso social e concede 100% de bolsa de estudo aos alunos e vários benefícios. Para isso, há o apoio da Prefeitura de Joinville e a escola é mantida pelo governo do estado de Santa Catarina e por uma instituição conhecida como Amigos do Bolshoi. Quando se fala em balé russo, logo lembramos de uma das maiores bailarinas de todos os tempos, Anna Pavlova. Anna Pavlova nasceu em São Petersburgo em 1881. Expoente do balé clássico, ficou conhecida por seu talento fora do comum e suas interpretações intensas.
De origem pobre e camponesa, precisou de muita garra para conquistar seu sonho de ser bailarina, que começou quando assistiu ao espetáculo A Bela Adormecida como presente de seu aniversário de 8 anos. Foi rejeitada pela Escola Imperial de Balé de São Petersburgo por sua pouca idade e baixa estatura. Mas Pavlova não desistiu e aos 10 anos conseguiu iniciar sua formação, que concluiu aos 18 anos. Após conseguir ingressar no corpo de balé imperial russo de São Petersburgo, rapidamente se destacou e em 1906 se tornou a principal dançarina. Dona de uma figura delicada e graciosa que fazia contraponto ao corpo compacto e musculoso, valorizado pela dança. Pavlova tinha a técnica perfeita e contribuiu para uma verdadeira renovação no mundo do balé. Ficou mundialmente conhecida por sua atuação na dança A Morte do Cisne, que foi criada exclusivamente para Pavlova e se tornou um dos solos mais conhecidos mundialmente e também o solo mais famoso da dançarina. Trata-se de uma coreografia que retrata os últimos movimentos de O Cisne em Agonia, um último voo antes de sua morte. Anna Pavlova faleceu em 1931, aos 50 anos, no auge de sua fama, em decorrência de uma pneumonia. Continuando ainda no balé, destacamos o grande compositor clássico Tchaikovsky. Tchaikovsky deixou obras que primam pela riqueza melódica e pela orquestração. É o mestre dos compositores para o balé clássico. A Bela Adormecida, o Quebra-Nozes, o Lago dos Cisnes e a Quarta Sinfonia são algumas de suas maiores composições. Sua obra vai de sinfonias a balés, de concertos a óperas. Com 5 anos, Tchaikovsky já dedilhava o piano e aos 7 já compunha. Em 1850, sua família foi morar em São Petersburgo, onde o jovem se encantou com o teatro e com os concertos. Chegou a se formar em Direito e ingressou no Ministério da Justiça como escriturário. O trabalho lhe deixava irritado. Ele vivia entre a euforia e a depressão, sentia-se rejeitado por sua homossexualidade. Não dava o menor valor ao cargo que ocupava. Em 1862, pediu demissão e ingressou no Conservatório de São Petersburgo. Tchaikovsky sonhava em ser compositor. Compunha peças curtas com a mesma espontaneidade com que tocava piano. Em 1871, compõe o Quarteto em Ré maior e conquista o público. Passou o restante da vida viajando, compondo e regendo, consagrando o seu nome. Desfrutava do prestígio até entre a família imperial. Era apreciado na Inglaterra e nos Estados Unidos. Vamos escutar o pedacinho de suas maiores obras que vale muito a pena. O Lago dos Cisnes.
quebra-nozes. Maravilhoso! Nas artes plásticas, destaca-se Vassily Kandinsky, um dos artistas de maior influência do século XX, considerado por alguns o primeiro pintor de arte verdadeiramente abstrata do mundo. Kandinsky nasceu em Moscou, era de família burguesa, bastante rica e teve uma formação muito sólida. Ele estudou música, que vai ser bastante importante para a arte dele. Então, o piano, o violino, os estudos clássicos em geral, que era muito desejável na época para jovens cultos. Ele se formou em Direito e era bastante ligado à vida acadêmica. Com 30 anos, ele abandonou a carreira que tinha e se mudou para Munique, na Alemanha. Lá, ele estuda na Academia de Belas Artes. Foi quando pintou um dos quadros mais famosos do mundo, Composição 7. O quadro é considerado uma das principais obras-primas da história da arte abstrata e seria uma representação de uma cena apocalíptica com referências a temas como o juízo final. Diz a história que Kandinsky finalizou este quadro em apenas 4 dias. Hoje trata-se de uma das obras de arte mais famosas expostas em solo russo. Kandinsky fez parte do segundo grupo da segunda fase do expressionismo alemão. Então ele pinta com estilo expressionista e faz uma exposição em Munique em 1911, dando início a esse segundo momento do expressionismo. Ele usa então a cor como um elemento expressivo e também faz associação com a música.
Ele dizia que ele não conseguia dissociar a música da imagem que vem na mente dele, então ele representa a música em suas pinturas. Em suas obras, as emoções, o sentimento é mais importante que o tema representado. E assim ele vai ter já uma passagem para a abstração, para a arte abstrata. Quando começou a Primeira Guerra Mundial, em 1914, Kandinsky retorna para Moscou. E quando o estilo moderno de sua arte e o seu modo de pensar bateram de frente com o realismo socialista, Kandinsky voltou para a Alemanha em 1921, como professor de arte e arquitetura na famosa escola de design Bauhaus. Os anos na Bauhaus marcam o fortalecimento de seu nome na Alemanha e no exterior. É dessa época outra obra super famosa, Composição 8, de 1923. Até que a escola foi fechada pelos nazistas em 1933. Da Alemanha ele foi para a França, onde viveu até o fim de sua vida, tornando-se cidadão francês em 1939, produzindo grande parte de sua vasta obra. E agora queremos abordar mais sobre uma época marcante nas artes na União Soviética, o chamado realismo socialista. O realismo socialista foi o estilo artístico oficial da União Soviética entre as décadas de 1930 e 1960 aproximadamente. Foi, na prática, uma intervenção política do Estado para a estética em todos os campos de aplicação da arte, desde a literatura até o design de produto, incluindo todas as manifestações artísticas e culturais: pintura, arquitetura, design, escultura, música, cinema, teatro, tudo. O realismo socialista veio com o regime stalinista. Com a vitória definitiva do stalinismo na década de 1930, a arte deixa de estar a serviço da revolução para ficar a serviço do Estado, e a mudança é radical. Os movimentos literários, como já vimos bem, foram todos reprimidos em prol da propaganda de governo. Quando essas diretrizes chegam, não cabe mais a arte de vanguarda, não cabe mais a arte que transforma, que contesta. A arte precisava exaltar o líder, precisava ser uma arte que ensina, didática, a serviço do regime. Grande número de artistas soviéticos, ávidos por sua liberdade essencial de criar, abandonaram o regime socialista, deixaram a União Soviética e se integraram aos movimentos artísticos do Ocidente. Esse é o belo monumento O Operário e a Camponesa, localizado em Moscou, o exemplo máximo do realismo socialista na arte russa. Ele é gigantesco e famosíssimo no mundo todo, uma referência e um símbolo incontestavelmente poderoso. Na escultura, o homem e a mulher levantam a foice e o martelo. A foice e o martelo cruzados ou entrelaçados sob o fundo vermelho virou símbolo da União Soviética e geralmente representam o comunismo e os partidos políticos comunistas. Na simbologia comunista, a foice e o martelo representam duas categorias operárias cuja aliança é considerada fundamental para o advento de uma revolução. Na arquitetura, o estilo stalinista foi chamado de classicismo soviético ou arquitetura stalinista. O líder Stalin queria mostrar o poder do comunismo, acirrando a Guerra Fria, e ordenou que fosse feito um processo de refinamento e requinte das construções. As principais obras do classicismo soviético incluem os arranha-céus de Stalin, também conhecidos como as Sete Irmãs, como já vimos, com uma mistura entre o neogótico e as tecnologias usadas nos grandes edifícios americanos. E o metrô de Moscou, conhecido como Palácio Subterrâneo. A ordem aos arquitetos foi uma estrutura que indicasse um futuro radiante. E assim se fez as estações de metrô de Moscou e São Petersburgo, cheias de luxo, lustres, de cristal e muito mármore, que fazem os russos se orgulharem até hoje, não só pela beleza, mas também pela extrema limpeza. O classicismo soviético perdeu forças nos anos de 1950, quando, após a morte de Stalin, seu sucessor Nikita Khrushchev emitiu um decreto condenando os excessos do stalinismo, inclusive os arquitetônicos, o que fez minar o estilo. É importante também mencionar a questão da religião no país. Na época da União Soviética, se mexeu até na religião do povo.
e durante o comunismo foi instituído o ateísmo ao povo russo. Ainda assim, o cristianismo não desapareceu. Os bolcheviques concordavam com a tese de Karl Marx de que a religião é o ópio do povo, e eram contra qualquer forma de religião. O Estado então adotou o ateísmo como sua doutrina e as escolas passaram a incluir no currículo a disciplina ateísmo científico, em que a religião era ensinada como se fosse mito, lendas criadas por sociedades alienadas. Apesar do Estado pregar o ateísmo, a religião não foi proibida na União Soviética, porém era submetida a fortes controles estatais. Na prática, além do confisco de propriedades da Igreja Ortodoxa, muitos monastérios e igrejas foram transformados em museus, departamentos burocráticos e até prisões. Além disso, houve episódios de tortura e assassinatos a pessoas do clero. Após a queda da União Soviética, a religião voltou firme. Atualmente, cerca de 70% da população da Federação Russa se identifica com a religião ortodoxa. E aqui para fecharmos, eles vivem em um país tão vasto que faz o Brasil parecer pequeno. Protagonistas da Revolução Socialista, da Guerra Fria e hoje integrantes do G8. São músicos magníficos, possuem uma literatura poderosa e destacam-se nos eventos esportivos mundiais. Um pouco europeus, um pouco asiáticos, um pouco ocidentais, um pouco orientais. Os russos abrigam uma enorme diversidade de nações e culturas. Sofreram com a servidão até 1861 e, mal entrados no capitalismo, embarcaram em quase 7 décadas de comunismo. Milhões morreram nas 2 guerras mundiais e por isso gostam de ser lembrados como heróis. Viveram momentos de extrema privação, ao mesmo tempo que ganharam o status de superpotência. O capitalismo selvagem dos anos de 1990 começou assustando a maioria do povo, mas hoje a Rússia volta a ser uma protagonista mundial. Assim são os russos, esse povo incrível com uma cultura tão distante da nossa, a qual nos esforçamos aqui para trazer para mais perto de nós. Esperamos que você tenha gostado e até a próxima!